Tudo bem, pessoal. Gaza chama isso de empatia suicida. Se vocês não entendem o que isso significa, deixa eu dar um exemplo. Dá uma olhada nisso. Um migrante de Ruanda, provavelmente um solicitante de asilo, Emmanuel Abeissa nega, ele teve o pedido de asilo negado na França. Então, um padre, sabe, os cristãos acreditam em dar a outra face misericórdia, perdão, e eu sinto muito. Eu não entendo. E talvez seja por isso que eu não sou cristão. Certo. Cristãos, vocês precisam fazer melhor do que isso. Sério, vocês precisam ser melhores do que isso. Então, um padre cristão confia a ele as chaves da catedral, que é uma catedral muito antiga. Ela se chama La Catedral de Nantes. Então ele a incendeia e mata o padre, mata o sacerdote que o acolheu em sua casa, enquanto ele aguardava o julgamento. Olha isso. Esse cara você está vendo. E ele incendiou a catedral, pessoal. Olha só isso. Isso, na verdade, está me lembrando da história de Wayne Broadhurst. Ele estava apenas passeando com seu cachorro em Londres quando encontrou um requerente de asilo afegão perturbado que tinha acabado de esfaquear uma pessoa onde estava hospedado, que também era muçulmano. Acho que ele era paquistanês. Ele o acolheu com pena, pois era um migrante e requerente de asilo, permitindo que ficasse em sua casa. Então ele perdeu o controle. Você não sabe, quando Trump falou que esvaziaram os manicômios, não estava brincando nem exagerando. Eles estão comendo cachorros e gatos. Tudo isso é verdade. Isso aconteceu em certo grau. Por isso os casos de esfaqueamento e estupro aumentaram. Então, o pobre Wayne Broadhurst, que só estava passeando com seu cachorro, viu essa briga acontecendo entre um afegão que estava esfaqueando a pessoa que lhe deu abrigo. Não era o senhorio, ele só morava lá. Era a pessoa que tinha lhe dado abrigo. Ele estava esfaqueando ele. Então ele tentou impedir e acabou sendo esfaqueado várias vezes. E Wayne Broadhurst morreu. Wayne Broadhurst é apenas um dos muitos dessas pessoas que estariam vivas se não fosse pela empatia suicida dos ocidentais. E não termina aí, olhe para isso. Isso é a Suécia. Você sabe como a Suécia passou de uma utopia para um pesadelo, para um verdadeiro pesadelo de país. No ano passado, em 2025, houve mais explosões de bombas na Suécia do que no Afeganistão. Suécia. E eles não são suecos comuns. Eles são filhos de imigrantes que foram acolhidos. Novamente, você sabe, nós alcançamos o mais alto nível de civilização. Criamos essa utopia perfeita, onde todos vivem em paz e harmonia uns com os outros. Portanto, todos os seres humanos vão agir assim. Então, eles trouxeram muitos sírios, muitas pessoas do Oriente Médio. Se você vai trazer, esse é o argumento de Tommy Robinson. Ele não quer inundar o Reino Unido com culturas ou etnias estrangeiras, segundo ele. Ele disse que devido à queda nas taxas de natalidade, é preciso trazer pessoas, como enfermeiros. Se você quer pessoas, claro, não podemos trazê-las de outros países ocidentais, porque eles também estão enfrentando problemas semelhantes, queda nas taxas de natalidade. Não podemos trazer pessoas do Japão ou Coreia do Sul, porque suas taxas de natalidade são ainda piores que as do Ocidente. Então só resta para você a Índia ou o Oriente Médio. Por isso ele diz que se for trazer alguém, prefira hindus ou sikhs, não essas pessoas. Enfim, essa é a situação da Suécia. Na verdade, eu nem expliquei isso para você. Deixa esse cara explicar para você. Não entendo por que ainda tentam resolver isso. Eles veem isso como questão social. Não é preciso mais prisões, mas sim deportações em massa. Já provaram não se adequar à sua sociedade. Deporte todos eles, tipo aquela família do assassino de Henry Nowak. A família inteira tentou encobrir o crime. A família inteira. Na verdade, a avó do assassino veio a público e está dizendo bem que a mãe dele, que escondeu a arma do crime, fez o que qualquer outro pai faria. É por isso que estão crescendo os pedidos. Pedidos para deportar a família inteira. O pai estava envolvido. Ele tentou encobrir tudo. O irmão dele também estava envolvido. Ele tentou encobrir tudo. A mãe até já foi considerada culpada. Eles ainda não anunciaram.
ainda não a sentenciaram. A família toda estava envolvida, protegendo seu filho. Ninguém sugeriu fazer o certo ou orientar o filho a agir corretamente. Você cometeu um erro terrível. Vamos te apoiar em tudo, mas você precisa se apresentar. É isso que a maioria das pessoas no Ocidente faria. A maioria no Ocidente faria isso. Mas de qualquer forma, dá uma olhada nisso. Esses jovens precisam de brinquedos de pelúcia ou não? O diretor da prisão de Rosensberg, Gabriel Westman, enfrenta esse desafio enquanto a Suécia se prepara para prender infratores a partir dos 13 anos. Essas são pessoas que cometeram crimes graves, mas ainda assim são jovens adultos. E alguns, inclusive, pode ser que nesse ponto alguns deles ainda nem tenham atingido a puberdade. Ao norte de Estocolmo, a prisão é uma das 3 no país sendo reformadas para receber adolescentes infratores violentos. A partir de julho, condenados por agressão agravada, assassinato e estupro poderão ser enviados para cá. Cada quarto tem seu próprio banheiro. A Suécia adotou uma abordagem mais rigorosa após o aumento de tiroteios e explosões ligados a gangues, muitos com menores na última década. O governo diz que a dependência do país em relação aos serviços sociais falhou e quer reduzir a idade de responsabilidade criminal de 15 para 13 anos. O parlamento vai votar sobre isso. Você ouviu isso? Eles reduziram a idade de responsabilidade criminal de 15 para 13 anos, o que significa que meninos de 13 anos agora serão responsabilizados por suas atividades criminosas como adultos. Isso não aconteceu por causa dos suecos nativos. Não são eles que estão fazendo isso. São os sírios. São os filhos dos imigrantes que estão fazendo isso. A lei proposta em meados de junho enviaria alguns dos infratores mais jovens e mais graves para prisões especiais em vez de casas para jovens. Você não precisa disso. Lembro de, há 15 ou 20 anos, ver um documentário mostrando assassinos sendo levados para fora na Noruega. Então, as prisões na Noruega são completamente diferentes das nossas prisões na Austrália e nos Estados Unidos, que são verdadeiras prisões. E é assim que deveria ser. Mas eles adotaram uma abordagem completamente diferente. Eles pensaram, ok, essas pessoas precisam ser reabilitadas. E, sabe, eles construíam essas casas, casas boas, mas afastadas, fora das cidades, fora de... Basicamente, eles não estão vivendo em sociedade, mas tem uma cozinha lá. Eles têm. Funcionou pra eles e fiquei chocado. Pensei, ok, funcionou porque era uma sociedade homogênea. Eles tinham valores compartilhados, tradições compartilhadas, compreensão dos seus valores sociais. Mas aí você traz pessoas da África subsaariana, do norte da África, do sul da Ásia ou de qualquer outro lugar de culturas menos desenvolvidas. Eles vão adorar. Eles vão adorar. Todos esses migrantes hospedados em hotéis no Reino Unido vão gostar. Se esfaquear alguém ou matar alguém significar prisão na Noruega, do tipo de prisão que estou falando, eles matariam pessoas com prazer por isso. Culturas importam, pessoal. Isso não é racismo. Isso não é intolerância. Culturas importam. Segundo o ministro da Justiça Gunnar Stromer, mais de 50 menores de 15 anos foram processados no ano passado por suspeita de assassinato ou tentativa de assassinato. De modo geral, avaliamos que temos uma situação muito aguda e muito grave, com violência que ameaça a vida, o que também justifica medidas de grande alcance desse tipo. Mas críticos, incluindo as autoridades policiais e penitenciárias da Suécia, expressaram preocupações sobre prender crianças. Prisões não são um lugar para colocar crianças de 13 anos. Partido de esquerda. Você realmente deporta eles com toda a família? Você deporta todos eles. Você precisa de uma solução política para isso. Pensar fora da caixa. Você não está lidando com europeus. Você lida com pessoas com valores diferentes, o que cria outro estilo de vida criminoso, mas no fundo ainda te odeiam. O líder Samuel Gonzalez Westling afirma que seu partido é totalmente contra essa política. Ele afirma que há outras instituições para essas crianças que precisam muito de ajuda. O governo de direita, diante de uma eleição acirrada em setembro com o crime como tema central, afirma que sua repressão deu resultados. Afirma que mortes por tiros caíram e mais membros de gangues estão atrás das grades. Mas impedir que as gangues recrutem jovens será muito mais difícil. A polícia diz que redes criminosas usam as redes sociais para alcançar crianças, algumas com apenas 11 anos. O governo afirma que a prisão atuará como fator de dissuasão e que programas intensivos de reabilitação vão prevenir reincidência.
Isso apesar de a vizinha Dinamarca ter aumentado novamente a idade de responsabilidade penal para 15 anos depois que reduzir para 14 anos não teve efeito sobre o crime. A situação na Suécia está tão ruim que a Dinamarca agora está considerando cancelar a viagem sem visto da Suécia para a Dinamarca. É assim que está ruim. Essas pessoas se tornaram civilizadas, viagens sem visto. Ninguém saberia quem é quem porque eles estão tão alinhados culturalmente que realmente alcançaram uma utopia tanto quanto é possível. E então chegamos a isso. Isto é a Suécia. Garoto Cher. Isto é a Suécia, pessoal, e são todos muçulmanos. Eles protestam contra um evento de queima do Alcorão. Olhem só isso. O que você conseguiu? O que você ganhou? Isso é diverso? Isso é enriquecimento? Veja, isso é a Suécia. A polícia está impotente. Eles estão sendo espancados sem respeito. Sem respeito. Sem medo. Por que eles deveriam temer você? Nós realmente conquistamos vocês. Eu não sei quando essa empatia suicida vai acabar. Quando é que eles vão acordar e dizer, sabe de uma coisa? Isso é loucura. Olha isso. Ainda está acontecendo. Olha esse cara. Esse apoiador da Palestina Livre comemora sua nova cidadania alemã. Olha pra ele. Olha pra ele. Olha, que novo alemão orgulhoso. بس تمام wieder statt Chemnitz Freunde schon lange ich kannte nicht Videos machen wegen ich habe euch meine deutsche Pass gebracht. Ele parou de fazer vídeos porque não queria revelar suas verdadeiras intenções, já que queria conseguir a cidadania alemã. E agora que conseguiu. Eu te dei meu passaporte alemão, por isso tive muita coisa para fazer e hoje estou procurando um passaporte. Passaporte. Sim, amigos, no momento eu me tornei alemão, sem problema. Ich habe deutsche Pass. Pode ser um problema para os alemães. Olha isso. Vídeos pró-Palestina. Ele disse que odiava sua cidade de Chemnitz. Em alemão ruim por falta de apoio suficiente a Gaza. Essas pessoas não estão culturalmente alinhadas. Elas têm valores diferentes. Elas te dizem isso. Estão gritando aos quatro ventos. E assim, a empatia suicida do Ocidente ainda não está disposta a ouvir. Isso é traição. Amigos, quando eu vi algo assim... Agora ele não odeia mais. Olha. O mais misericordioso. Que gentil da parte dele. Palestina livre, Palestina livre, Palestina livre. A Palestina sempre será uma só. Ele já deveria ter sido deportado por isso. Porque olha isso. Brincando com a cidadania alemã. Uau, esses progressistas idiotas. Idiotas. Aparentemente, ele mal consegue falar alemão, mas seu ódio passado por Chemnitz é patético, absolutamente patético, pessoal. Está acontecendo. Ainda está acontecendo. Não está parando. Eu não. Só tem uma maneira disso acabar. E você sabe disso.